Vamos orar, queridos. Quero falar um pouquinho sobre fraternidade nessa noite. E nós vamos orar antes de ler o texto lá em Atos capítulo 2. Você pode já abrir tua Bíblia. Atos capítulo 2, a partir do 42. Os textos vão ser apresentados no telão aí, mas fique à vontade para abrir ou ligar a tua Bíblia, né? Hoje a gente pode falar isso. Nós vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe nesse momento de reflexão. Nosso Deus, apresentamos ao Senhor este momento tão importante para nós, Senhor. Tão importante para o desenvolvimento da nossa caminhada com o Senhor. Pedindo misericórdia e graça para que nada nos escape nesta conversa. Me ajuda, Senhor, na minha incompetência, na minha incapacidade. Submeto meu parco conhecimento ao Senhor, pedindo graça para conversar com os meus irmãos sobre coisas tão importantes para a gente. E peço que o Teu Espírito trabalhe no coração de cada um de nós, traduzindo, interpretando ao nosso limitado entendimento aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E que seja um momento de edificação para a comunidade, de crescimento para a comunidade. É a nossa oração, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Algo para nós observarmos na igreja que nós chamamos de primitiva. O meu professor de sistemática, pastor Marcos de Almeida, costuma dizer assim, que muita gente acha que a igreja primitiva é um bom modelo para nós, no aspecto, em muitos aspectos. Ele diz assim, é claro que hoje a igreja é muito mais madura do que essa igreja. Essa era uma igreja infantil, estava começando a dar os seus passos. Eu tenho que concordar com ele, até porque ele é meu professor, então eu tenho que concordar com ele, é verdade. Mas se é uma coisa que a gente pode observar na igreja, chamada igreja primitiva, e esse texto ressalta isso de uma maneira muito bonita, é que eles viviam um movimento de comunhão muito profundo. Eu não sei se você percebeu, mas na minha leitura, eu fiz questão de destacar termos como comunhão, partir do pão, mantinham-se unidos, tudo em comum, partiam o pão em suas casas, continuavam a reunir-se, juntos participavam das reuniões. São termos presentes no texto e que nos trazem uma ideia de que era uma comunidade fraternal, que andava em fraternidade. Eu sei que fraternidade não é um termo muito usual para nós cristãos evangélicos. A gente não usa muito essa palavra. Quem usa bastante essa palavra são os católicos. Campanha da CNBB 2000 e tanto, fraternidade. Você já deve ter ouvido isso por aí, não é? Eles usam mais esse termo do que nós. Mas é um termo muito bom para a gente usar. E melhor ainda do que usá-lo, entendê-lo, compreendê-lo. A palavra fraternidade no grego vem da palavra Filadélfia. Traduzida aí do grego, vem da palavra Filadélfia, que quer dizer amor de irmãos ou irmãs, amor fraterno. No Novo Testamento é o amor que cristãos cultivavam uns pelos outros. Essa é a ideia que a gente tem a respeito da palavra e do sentido, mais importante ainda, da palavra fraternidade. Pensar em fraternidade nesse sentido, hoje, nesse mundo ocidental e capitalista que a gente vive, é um grande desafio. Porque nós somos envolvidos por uma esfera de autossatisfação, um movimento de autossatisfação. O famoso hedonismo. Eu quero ter alegria e prazer nesse mundo, e custe o que custar, eu vou buscar esse prazer. Inclusive, se for o caso, eu passo por cima de você.
Eu tiro o que é teu para que eu tenha satisfação. Então nós somos hoje voltados a nós mesmos, às nossas necessidades. Por isso uma conversa como essa sobre fraternidade, ela é muito pouco frequente na comunidade que a gente vive, na sociedade que a gente vive. O sistema capitalista, ele funciona dessa maneira. Inclusive, trabalhamos assim, pensamos assim, agimos assim, nos movimentamos dessa maneira. E esse é um jeito basicamente ocidental de pensar, um jeito ocidental de levar a vida. Eu tiro de você para que eu tenha prazer. Interessante que até mesmo os nossos atos de misericórdia que fazemos, às vezes não fazemos pelo outro, fazemos por nós. Tipo assim, sabe aquela pessoa que frequentemente bate no vidro do teu carro, ou vai colocar uma balinha lá para vender no retrovisor do teu carro e tem aquela mensagem: sou pai, podia estar matando, podia estar roubando, podia estar estuprando, podia estar... Eles começam sempre assim, né? E aí, mas eu estou aqui vendendo a balinha, ok. Você olha aquilo, e aí de repente até compra a balinha, ou até dá uma esmola, uma ajuda para alguém que é necessitado. Mas frequentemente o motor, a causa, a motivação que nós temos, não é pelo outro, é por nós. Porque temos uma consciência que frequentemente fica acusada mediante a grande distância social que nós temos. Gente morrendo de fome e gente muito bem na sociedade. Então, quando olhamos e observamos tudo isso, dizemos: puxa, isso é um caos, não pode ser assim, ai, coitadinho. Então a gente vai lá e ajuda, a gente vai lá e contribui, a gente vai lá, faz alguma coisa e a gente sai feliz e livre daquele peso. Ah, eu fiz a minha parte. Então eu não fiz pelo outro, eu fiz por mim mesmo. Até as nossas ações de caridade, elas têm uma motivação egoísta na maior parte das vezes. Por isso esse tema não cai muito bem na nossa situação atual. Quando a gente pensa sobre fraternidade e observamos o Novo Testamento, que é a base da nossa conversa hoje aqui, nós vamos encontrar várias histórias de fraternidade. Gente que viveu em comunhão profunda e que servem para nós como exemplo. A relação de Jesus com os discípulos é uma relação fraternal. Conviviam juntos, viviam juntos, dividiam as coisas. Nós temos, por exemplo, a história da igreja primitiva, acabamos de ler sobre isso. Repartiam tudo, tinham uma comunhão profunda. A história de Paulo e das igrejas que Paulo abriu e com quem ele conviveu são histórias de fraternidade. Você, por exemplo, observa lá em Gálatas, o momento em que Paulo agradece ao pessoal de Gálatas, porque ele foi recebido com muita alegria, estava doente, eles cuidaram dele. Ele diz assim: vocês se fizeram um comigo, uma coisa desse tipo, assim, uma amálgama, uma coisa, não é, bonita de comunhão. Portanto, o Novo Testamento nos apresenta várias formas, vários testemunhos, vamos chamar assim, de fraternidade. E uma coisa que a gente precisa saber é que nesse momento histórico que nós estamos citando aqui, começo da igreja, século I até o século V, podemos dizer assim, a ideia de fraternidade, ela era presente na sociedade. Ela também estava presente na sociedade. Principalmente quando as cidades apareceram, as polis, termo grego usado para definir cidade. Principalmente a partir do V século, quando a cultura grega ganha a força que teve na história da humanidade. Então, dentro das polis, por exemplo, existiam movimentos de fraternidade. Por exemplo, um judeu, ele poderia se juntar a outros judeus, um grupo de convivência. E eles conviviam juntos, e se relacionavam, e eram fraternos. Quando um precisava, o outro ajudava, aquela coisa toda que a gente imagina a respeito de fraternidade, sobre o que nós vamos falar daqui a pouco. Um gentio, ou seja, um não-judeu, tinha um lugar para se filiar e se tornar fraterno com outras pessoas e viver esse sentimento, esse movimento? Sim. Existiam religiões que apresentavam a possibilidade da manifestação da fraternidade no meio da sociedade, ou associações voluntárias no mundo antigo. Esse movimento social tinha o nome de
koinonia. Esse movimento, que não está diretamente dentro da igreja, mas na sociedade daquela época, ele ganha um nome. O nome é koinonia. Muito interessante. A comunhão dos cristãos, que acontece dentro da igreja, portanto, não deveria ser uma surpresa para a sociedade, porque já haviam movimentos de fraternidade. Quando eles olham para a igreja, eles veem um movimento de fraternidade lá dentro, mas eles se surpreendem. Tanto que o texto nos diz que a igreja caiu na graça do povo e ela crescia dia a dia. Não foi isso que nós lemos? Por que que a sociedade da época se espantou tanto com a koinonia da igreja? Porque dentro da igreja a coisa era diferente. A heterogeneidade, palavra longa, difícil de falar. Heterogeneidade estava presente na fraternidade da igreja. Ou seja, dentro da igreja, a coisa não era feita por grupos de interesse. Não eram judeus com judeus. Não eram gentios com gentios. Não eram escravos com escravos. Não eram senhores de escravos com senhores de escravos. Era todo mundo junto e misturado. Dentro da igreja conviviam todos. E essa situação, ela é, na verdade, um grande aval para a sociedade a respeito da presença de Deus ali. Só Deus poderia, num movimento genuíno, quebrar as barreiras étnicas, raciais, sociais. E isso estava acontecendo dentro da igreja e chamou a atenção da sociedade. Puxa, eles são fraternais, mas não são iguais, eles são bem diferentes, mas eles estão lá dentro com o mesmo propósito, com o mesmo sentimento, cuidando um do outro. E isso realmente chamou a atenção das pessoas e da sociedade na época. Essa unidade na diversidade era o grande aval da presença de Deus para aqueles que observavam a igreja. Tem alguma coisa diferente naquele grupo lá? Deixa eu ver o que é isso. Por isso que o texto nos diz que a igreja cai na graça do povo e vai crescendo dia a dia. Essa fraternidade, dessa maneira heterogênea dentro da igreja, é inclusive observada pelos pais da igreja. Os pais da igreja foram homens de Deus, homens piedosos, tementes a Deus, que nos primeiros séculos da igreja analisaram os textos bíblicos e a história da igreja, e nós hoje temos o evangelho que é muito fruto desse trabalho dos pais da igreja. Homens como Agostinho de Hipona, Diógenes e outros pais da igreja. Por exemplo, Tertuliano, ele diz que a pureza, ele observa que a pureza marcava esses grupos cristãos. Dentro desses grupos, Tertuliano diz assim, eles se chamavam de irmãos, cuidavam uns dos outros, e isso era um modelo que atraía a sociedade. Então, o segredo maravilhoso dessa fraternidade está justamente na koinonia. Uma koinonia diferente daquela que existia fora da igreja. Uma koinonia promovida pelo Espírito Santo. Esse era o segredo dessa fraternidade. Vamos dar uma olhadinha no termo koinonia. É o termo koinoneu, que quer dizer estar em comunhão com, tornar-se um participante, tornar-se um companheiro, entrar em comunhão, associar-se, tornar-se um companheiro ou participante. Novamente está aí o que quer dizer koinonia. Portanto, lembrando, esse termo não é um termo religioso. Na verdade, ele é escandalosamente secular. Ele, como eu disse, acontece fora da igreja, mas dentro da igreja ele ganha um perfil diferente, um jeito diferente de se apresentar. E a gente pode dizer que dentro da igreja ele ganha a sua plenitude. Então nós podemos traduzir koinonia como comunhão extravagante. Comunhão extravagante. Meu irmão, minha irmã, somos irmãos em Cristo Jesus. Dentro da igreja, koinonia explode. Koinonia ganha, o termo ganha a sua real essência e o Espírito Santo trabalha no meio da igreja para que isso aconteça. Bom, para nós pensarmos a respeito desse termo,
e pensarmos a respeito da aplicabilidade dessa situação toda a nós hoje, é bom a gente começar se lembrando que a nossa relação com Deus tem essa coisa de koinonia. O nosso Deus existe em koinonia. O que eu quero dizer com isso? Alguma coisa que você já ouviu falar. Qual a melhor maneira de chamar e apresentar o Deus que nós servimos? Quando te perguntam assim, qual o Deus que você serve? Qual o nome do Deus que você serve? Você vai dizer, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Espírito Santo. Eu ouvi certa vez uma coisa que me chamou a atenção. A melhor maneira de nós nos referirmos ao Deus que nós servimos é a Trindade. Qual é o Deus que você serve? A Trindade. Porque é 3 em 1. Até o português fica comprometido, mas é por aí mesmo. Não dá nem para a gente falar de outra maneira. 3 em 1. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é uma koinonia. O nosso Deus tem essa característica. E isso é maravilhoso. Certa vez, ouvindo isso e depois encontrando esse conceito no livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, ele faz uma colocação maravilhosa, que antes de todas as coisas acontecerem, o que é que Deus estava fazendo? Esse é o tipo de pergunta que teólogo faz, né, gente? O que é que Deus estava fazendo antes de tudo? É só teólogo que pergunta essas coisas, né? Mas o C.S. Lewis apresenta um conceito lindo, e ele diz que a existência de Deus é uma existência em comunhão, em koinonia. E ele diz assim, para que nós entendêssemos, é claro, para que nós entendamos, ele diz assim que Deus vivia numa dança, a dança da Trindade, onde o Pai honra o Filho honra o Pai, e ambos honram o Espírito, e cada um quer dar a vez para o outro, e é uma comunhão, uma comunidade. O nosso Deus é uma comunidade, nosso Deus é uma comunhão. Portanto, isso tem a ver com a gente. E o Evangelho que Deus nos presenteou, a boa nova, o Evangelho de Jesus Cristo apresentado a nós, é um Evangelho de comunhão. Não dá para separar isso. Deus vem morar em nós. Deus vem viver, vem nos dar uma plena comunhão com Ele. Você se lembra que você é a habitação do Espírito? Você se lembra que você é casa do Espírito? O Espírito Santo mora em você, mora em mim. Estamos em plena comunhão com o Espírito. O apóstolo Pedro nos dá uma ideia sobre isso quando ele diz lá em 1 Pedro 1,4, por intermédio dessas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ou seja, aqui o termo natureza divina, participantes da natureza divina, tem tudo a ver com koinonia, participantes da própria natureza de Deus. Essa é a relação que nós temos com Ele, comunhão, comungamos com Deus. Portanto, como é que não vamos comungar com os nossos irmãos? Nossa relação com Deus, ela é comunitária, ela sempre será comunitária e não solitária. A essência de um Deus trino que quer se manifestar conosco, melhor, que quer se relacionar conosco, é claro que só funciona se essa relação for coletiva. E nós então vamos compartilhar nossas vidas uns com os outros. Esse é o chamado do Evangelho. Já falei aqui diversas vezes, o Evangelho não se encaixa com individualidade. Evangelho não se encaixa com solidão. Evangelho não se encaixa com deixa que eu toco meu barco sozinho. Evangelho não se encaixa com fica na sua que eu fico na minha. Evangelho não se encaixa com isso. Evangelho é comunhão. Evangelho é coletividade. Evangelho é koinonia. Evangelho é fraternidade. Talvez tenhamos tido decepções ao buscarmos isso e nos envolvermos em estruturas ou convivermos com gente que de repente nos explorou por causa disso. Ok, abra uma aspas enorme em relação a isso, porque evangelho não pode perder, nós não podemos perder, melhor dizendo,
essa essência de comunhão, apesar das nossas decepções, apesar das nossas dificuldades, apesar de tudo que nós talvez tenhamos passado. A verdade é, somos irmãos consanguíneos em Jesus Cristo, e nós chamamos nosso Pai de Pai Nosso. É assim que Jesus nos ensinou a chamar o nosso Deus, Pai Nosso. Não é meu Pai só não, é o teu também. E não é só o teu, é o meu também, é o nosso Pai. Isso já nos dá uma ideia muito clara de coletividade, de comunhão, que nós devemos realmente aprumar na nossa caminhada. Comunidade com Deus deve ser sempre seguida de comunidade entre os irmãos. Ponto final. Talvez você não goste. Talvez a tua preferência seja ser um crente de internet. Agora tem essa modalidade de crente. O crente da internet, já que as igrejas agora transmitem as reuniões pela internet. Eu acho um veículo maravilhoso, show de bola. Nós mesmos temos lá as nossas coisas na internet. Mas isso jamais pode substituir o que Deus faz dentro do seu corpo. E há um segredo, há um mistério, há uma coisa linda que acontece dentro da igreja, dentro do organismo, onde um ajuda o outro, onde um socorre o outro. E há um perigo, às vezes, de nós desprezarmos isso. Há um perigo de nós, como comunidade, tentarmos dominar isso. Estava falando isso com a Ana essa semana. Que Deus nos livre de dominarmos aquilo de tentarmos regulamentar e interferir naquilo que o Espírito Santo quer fazer no meio da comunidade. Que Ele faça. Que Ele te use como instrumento na vida do outro irmão. Que Ele coloque na tua boca uma palavra de sabedoria, um abraço, uma exortação, seja lá o que for. Que Ele tenha liberdade. Mas há uma coisa misteriosa, mistério, que acontece dentro da igreja. Eu sou apaixonado por esse movimento. Eu sou apaixonado pela igreja, pela ideia de compartilhar a nossa vida dentro da igreja. Talvez a tua pergunta seja assim: mas qual é a abrangência dessa comunhão? Vamos tentar pontuar isso. Não vai dar para pontuar tudo, talvez falte alguma coisa, mas acho que é um bom caminho para a gente pensar a respeito dessas coisas. Qual é a abrangência dessa comunhão? Até onde ela vai? Se nós fôssemos seguir o texto de Atos, deveríamos vender todos nós vendermos os nossos bens e irmos morar juntos. Engraçado, parece uma ideia incrível, mas não dá certo. Talvez esse tenha sido um bom modelo para o começo da igreja, até porque eles estavam debaixo da perseguição de Roma. Então o cara se convertia, acontecia com ele o que acontece com os muçulmanos hoje. A própria família expulsava o cara de casa. Você está entendendo? É um paralelo bom para a gente pensar. Hoje é assim. Lá no Oriente Médio o cara se converte, ele é expulso de casa. O casamento acaba, se ele não apanha, perde emprego, acontece. Então esse pessoal lá em Atos vivia uma coisa meio parecida. Roma, o império, já estava perseguindo os cristãos. Portanto, a saída que eles tiveram é: vamos morar junto. Não dá certo mais hoje. Eu tenho um amigo antigo, com quem eu convivi durante um bom tempo, que depois de um certo momento na sua caminhada resolveu fazer isso. Juntou um grupo e eles venderam tudo que tinham e compraram uma fazenda no interior aí, não sei de onde, Mato Grosso, Pará, Paraná, sei lá onde que foi, e foram todos lá viver juntos. E achavam que estavam se isolando do mundo, que seria incrível. E deu tudo errado. Porque a cobiça, o problema, um fazendo mais que o outro cobrando mais do outro do que devia, bababá, acabou. Então não é essa uma boa opção para nós. Mas essa convivência deve ter alguns parâmetros e ela deve ser percebida de forma adequada. É sobre isso que a gente vai falar. Bom, o que a gente tem que compartilhar então? Já que a gente não vai morar junto, já que a gente não vai conviver de outra maneira, senão essa daqui: reuniões semanais. Alguns vêm mais de uma vez por semana, outros vêm uma vez por semana, outros vêm uma vez por quinzena, outros vêm uma vez por mês, outros aparecem de vez em quando. Tudo bem, tem problema. Mas nessa comunhão, como é que a gente vai se relacionar? Eu acho que uma coisa boa para a gente pensar é que nessa koinonia a gente compartilha alegrias e tristezas.
Paulo diz lá em Gálatas 6:2, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Eu acho que a nossa convivência às vezes ela é meio banal, meio superficial demais. A gente fala da brincadeirinha, da série nova do Netflix, a gente fala do futebol, a gente fala das baboseiras da vida, mas se abrir para compartilhar carga uns com os outros, a gente tem uma certa dificuldade. Eu posso dizer, por exemplo, que a reunião de quarta-feira que nós temos aqui, ela me incomoda nesse sentido, dando um alô para a comunidade. A gente chega aqui, vamos orar, um momento bacana. Conta aí, irmão, você quer que ora por quê? Não, eu só quero que agradeça. Todo mundo só quer que agradece. Daqui a pouco os céus vão se abrir, Jesus vem buscar todo mundo. Está tudo bem, tudo certinho, tudo tranquilo. Amém, que continue assim. Mas será que não tem nada para a gente compartilhar mais? É o que a palavra recomenda. Compartilha o teu fardo com o outro. Compartilha. Abra a tua vida. Comungue. Faça disso um caminho de tratamento de Deus para a tua vida. E cada um de nós deve fazer isso. Ah, mas uma vez eu fiz um aconselhamento. E aí depois já estava na internet. E o pastor foi pregar, e o que eu falei, ele falou lá de cima. Tudo bem, irmão. Dá um desconto aí. É igreja. Igreja tem gente maluca também. Igreja tem gente mal intencionada também. Aqui não, aqui é todo mundo legal. Mas para com isso. Será que a gente não consegue criar uma relação em que as cargas são divididas? Isso para mim é muito profundo. Sair da amenidade, sair da superfície, sair da baboseira, sair do e aí, tudo bem, tal, e aprofundar mais. Dá, eu acho que dá. Isso é koinonia. Koinonia também é socorrer financeiramente o nosso irmão. Legal falar sobre isso, eu acho. Significa compartilhar com aquele que tem dificuldades financeiras de uma maneira que seja uma doação sacrificial. Nós temos alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Eu quero destacar aqui o de Romanos 12:13, que diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. O Novo Testamento é cheio de referências sobre isso. Paulo gasta um belo tempo e 2 capítulos de 1 Coríntios 8 e 9 falando sobre a coleta para os cristãos carentes da Judéia. A igreja de Pedro, que precisava ser socorrida, que precisava ser ajudada. E ele fala sobre isso, ensina sobre isso. E nós precisamos criar em nosso coração, creio eu, uma liberalidade nesse sentido. Encontramos a condição de dar e receber como parte da ideia da koinonia. Os participantes apresentam uma grande e profunda alegria em ajudar os irmãos necessitados. Tal fenômeno eventualmente continua acontecendo nesses dias, como a gente vê lá no livro de Atos, e que seja uma marca da igreja. Quando eu percebo alguém necessitado, a gente se movimentar em relação a isso. Graças a Deus, na nossa comunidade, a gente vê alguns sinais desse tipo de movimento. Há poucos dias atrás mesmo eu fui abençoado. Uma situação pessoal em que eu precisava de uma ajuda judicial, jurídica, de gente que mexe com lei. E uma pessoa aqui da comunidade, ao saber dessa situação, voluntariamente se levantou e fez o que tinha que fazer, com o coração voltado, com o coração alegre. Isso me deixou muito feliz. Eu fui abençoado pela koinonia dentro da comunidade. A gente até faz isso oficialmente, não é? Socorrendo irmãos que a gente fica sabendo, lutas, dificuldades e tal. A igreja pega dinheiro do seu caixa e ajuda essas pessoas, sim. Porque é isso que nós temos que fazer como coletividade. Mas individualmente, penso que nós poderíamos nos debruçar mais nisso. E voluntariamente ajudar mais pessoas que precisam. Ah, mas eu já fui enganado. Ah, bem-vindo. Vai ser. Mas que esses erros, esses comprometimentos não tirem de nós a alegria de cumprirmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina que temos que fazer. Uma coisa, tipo assim, não justifica a outra, entendeu? A outra coisa é nós caminharmos juntos no sofrimento.
A fraternidade também significa compartilhar no sofrimento. É importante nós lembrarmos que o sofrimento faz parte da vida do ser humano. E a gente não foge disso. E crente também tem problema. Crente também passa dificuldade. Crente também fica desempregado. Crente também fica doente. Crente também perde gente querida. Crente também morre. Depois da queda, irmão, sofrimento para o homem debaixo do sol, derramado sobre todos, justos e injustos. Aliás, derramado dá uma impressão de que alguma coisa que aconteceu sem que nós tivéssemos culpa. Não, a culpa é nossa, porque o pecado foi nosso. E herdamos pela desobediência aquilo que nós fomos avisados que herdaríamos. Todo mundo é igual. Debaixo do sol, todo mundo é igual. E o sofrimento está dentro da igreja. Eu não gosto dessa ideia de a pregação da vitória demasiada, não me cai bem. Já me caiu. Eu já fui um divulgador da vitória, aleluia! Hoje eu sou mais realista com a vida, mais pé no chão. Porque ao nosso redor, a dor está presente. Dentro do nosso espaço aqui tem gente sofrendo, em dificuldade. As mais diversas. Família, dinheiro, enfermidade, crise emocional, depressão, sei lá o quê. Vou ficar aqui a noite toda falando possibilidades de sofrimento, não é essa a questão. É que a impessoalidade faz a gente olhar para o outro com uma indiferença absurda, mesmo mediante a dor. E às vezes a gente fica pensando assim: o que é que eu vou fazer? Eu não sei lidar com o sofrimento do outro. Às vezes um abraço, irmão, é tão bom. Esse ano nós tivemos, eu fiz vários velórios esse ano. Fica tranquilo. Está tudo certo. Fica tranquilo. Mas eu fiz vários velórios esse ano. E algumas pessoas ligadas à comunidade. Bonito demais. Quando eu jogava lá no WhatsApp, gente, vamos apoiar essa família aqui que perdeu tal pessoa. Eu chegava lá no velório e estava cheio de gente da comunidade. Que legal, meu. Que legal. E aquele que perdeu sendo abraçado pela comunidade. Só. Você está entendendo? Só isso. Eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer com um ser humano que está sofrendo é olhar para o seu lado e não ver ninguém. E no mundo em que nós vivemos, conforme eu falei na introdução da nossa conversa, é assim. A gente não está nem aí. Se o cara perdeu, se o cara se acabou, se o cara vai se matar, se o cara morreu, a gente não está nem aí. Que Deus tire isso do nosso meio, porque evangelho é comungar na dor. Pastor Ziel Machado, meu professor, lá no seminário, me ensinou algo que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse assim, e quem fez a matéria aqui na comunidade comigo lá, sabe do que eu estou falando. Ele disse assim: ser pastor é habitar na dor alheia. Ser pastor é habitar na dor do outro. E se nós somos uma comunidade que quer viver uma realidade de espiritualidade, uma espiritualidade saudável do Novo Testamento, baseada naquilo que a gente vê aqui na Bíblia, se a gente não quer brincar de ser igreja, se a gente quer ser diferente, que cada um de nós comece a se importar mais e mais com a dor do outro. Compromisso de fé. Koinonia nos leva a compartilhar com o nosso irmão um compromisso exclusivo com o Evangelho. Esse é um outro ponto bacana. É a fraternidade que luta pela preservação da exclusividade do irmão na sua relação com Deus. Fraternidade, dentro da ideia da fraternidade está o meu zelo pela tua fé e o teu zelo
pela minha fé. Nós somos responsáveis uns pelos outros a respeito do tipo de fé que nós temos vivido. Como eu falei, às vezes a gente se pega só falando amenidades e bobagem. E às vezes nós percebemos que um irmão, ele está meio fraco, ele está meio desatento à sua fé, ele está falando umas besteiras, ele está falando umas bobagens lá no Facebook, ele está contando umas piadas que não tem que contar, ele está com umas ideias meio perturbadas, e não tem ninguém dentro do grupo dele para dar uma chacoalhada nele e falar: ô irmão, o que está fazendo com a tua fé? Que bobagem é essa aí? Que pensamento tolo é esse que você tem aí? Vem cá! Vem para Jesus de novo, volta aí, vamos afinar a nossa fé com Jesus Cristo. Às vezes nós transferimos essa responsabilidade para a liderança da igreja, né? O pastor vai ficar sabendo disso aí, você vai ver. Não é assim que funciona não, irmão. Nós somos corresponsáveis uns pelos outros. Por favor, marido, seja corresponsável pela fé da tua esposa. Por favor, esposa, seja corresponsável pela fé do teu marido. Isso é marca de fraternidade, responsabilidade que nós devemos exercer, exortando em amor uns aos outros, para que cada um de nós amadureça na fé e o propósito da fraternidade se faça real, e a gente não seja um bando de gente que só quer viver junto para contar piadinha, e falar disso, falar daquilo, mas a gente quer desenvolver a nossa fé e a nossa espiritualidade um junto com o outro de forma sadia, de forma real. Cuidado e preservação para com os irmãos. O quinto ponto, ele se mistura talvez com esse quarto ponto, que é cuidado. Fraternidade significa um profundo e carinhoso zelo por nossos irmãos e irmãs na igreja. Deus envia dos céus a koinonia, o amor familiar, que deve permear as relações, e a gente deve ter realmente cuidado uns com os outros. Essa condição é apresentada por Pedro também, lá em 2 Pedro 1,5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Olha, empenhem-se para acrescentar na tua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a koinonia, fraternidade, e a fraternidade o amor. Isso é uma coisa para a gente desenvolver. Sabe como é que é? Para a gente acordar pela manhã e se lembrar daquele irmão que não está muito vindo para a comunidade e mandar uma mensagem do WhatsApp para saber o que é que está acontecendo. Ou para a gente se importar um com o outro e a gente não deixar passar desapercebido a presença de ninguém. Eu já falei várias vezes aqui, irmãos, eu tenho um pavor de que a gente se torne um auditório de gente que entra, senta, levanta, canta as músicas, lê a Bíblia, ouve uma conversa sobre Jesus e vai embora. Se a gente virar isso aí, irmão, está tudo errado. Porque comunidade é cuidado um com o outro. E você, irmão, que está aqui, saia do seu casulo e se permita um relacionamento com pessoas da comunidade. Por favor, nos ajude. Tem uns que não ajudam também, né, irmão? Oi, aí, tudo bem? Como é que vai? Paz do Senhor. Paz do Senhor, amém. Você toma até um choque. Você vai com aquele sorriso assim, ele já olha com aquela cara feia. Então vamos lá. Vamos nos permitir cuidar um do outro. Vamos nos ajudar nessa proximidade e nessa relação. E a última coisa é que a koinonia, ela funciona maravilhosamente bem no compartilhamento da obra de Deus. Isso é muito legal, gente. Eu gosto de falar sobre isso. No Novo Testamento, a palavra koinonia, o sentido koinonia, está ligado à parceria dentro da obra de Deus. Uma fraternidade intensa, ela é quase um subproduto do serviço. O que a gente quer dizer com isso? É que quando você observa o Novo Testamento, você vai encontrar a história de amigos. Gente que se tornou amiga de verdade. Paulo e Timóteo, por exemplo. Bons amigos. E outros exemplos que nós temos.
Eles são frutos do quê? Do trabalho na obra de Deus. Do empenho juntos pela causa do Evangelho. Trabalharam juntos. Esse trabalhar junto os aproximou e criou a presença e manifestou a presença da koinonia. Virou meu irmão mesmo. Não que não seja meu irmão, mas você está entendendo. Criou uma proximidade bonita, genuína. E a obra de Deus, na sua extensão, permite isso. É claro que quando a gente pensa a obra de Deus, eu não vou fazer com você o que fizeram comigo, e não vou dizer para você que a obra de Deus está aqui dentro somente. Isso é uma ação leviana para explorar as pessoas em função, em prol da estrutura. Isso aqui é a obra de Deus. Não, a obra de Deus é uma coisa muito maior do que isso aqui. Você pode fazer a obra de Deus em tudo quanto é lugar, mas aqui dentro a gente também faz a obra de Deus. E trabalhar aqui dentro, pela comunidade, colocando o teu dom para servir o outro, rapaz, isso é tão legal. Isso cria tanta comunhão, isso cria tanta fraternidade. Eu tenho amigos, gente, de 30 e tantos anos, e meus amigos da banda, que todos vocês conhecem aqui, eu conheci há muitos anos atrás dentro da igreja, tocando guitarra dentro da igreja. Aí daqui a pouco chega um lá, daqui a pouco chega o outro. O resgate começou assim, tocando na igreja batista lá na zona norte de São Paulo, daqui a pouco aparece o Marcelo. Oi, e aí, tudo bem? Saiu de uma igreja, foi para lá. Eu toco baixo. Beleza, vamos tocar junto aí. Aí está lá nós tocando, daqui a pouco aparece o Zé Bruno. Tudo bem que ele foi, né? Os interesses dele eram ligados à área sentimental e emocional. Estava namorando a menina da igreja. Aí tudo bem, vamos dar um desconto. Aí aparece o Zé Bruno lá, começa a tocar. Poxa, que legal, nos identificamos. Vamos sentar e tocar guitarra junto. Vamos fazer alguma coisa junto. Há tantos anos nós somos amigos, gente. Isso é maravilhoso, isso é um presente. E a comunidade pode ser esse instrumento para a gente criar essa amizade. Eu já vejo isso nos nossos músicos. Eu já vejo isso na diaconia. Eu já vejo isso, graças a Deus. Isso é um presente para nós. E eu quero me dirigir, inclusive, a você que não está se permitindo esse envolvimento. Com todo respeito à tua dor. Porque como nós somos uma comunidade que recebe gente que vem machucada, na maioria das vezes é assim que funciona, tem um momento do luto, sabe como é que é, né? Então a gente respeita. Você vai chorar, me traíram, me ensinaram as coisas erradas. Eu sei, pode chorar, estou brincando, com todo respeito, porque eu já tive os meus momentos de luto. Eu já chorei, já babei bastante. Aí fui fazer psicologia lá, cuidar da minha vida, a terapeuta resolveu algumas coisas no meu coração e vamos embora. É ok. Tem um tempo em que você passa pensando e analisando e entendendo, mas quando esse tempo acabar, se você quer viver uma espiritualidade verdadeira, cai para dentro. Com maior tranquilidade eu falo isso para você, cai para dentro. Ah, mas se, o se sempre vai estar presente. Ah, mas se eu me decepcionar de novo, pode ser. Ah, mas se fizerem uma fofoca, pode ser, esse pode ser maior ainda. Que é onde tem gente, igreja tem fofoca, né, gente? Não tem jeito. Ah, mas se a gente for lidar com as coisas na base do mas se, a gente não faz nada na vida. E dentro do evangelho, a gente também precisa ter maturidade para lidar com isso e separar as coisas. Mas que é uma coisa incrível que acontece na igreja, na comunhão dos santos, no envolvimento da comunidade, é incrível. Por isso eu te recomendo, coloque o teu dom, que aliás nem é teu, à disposição da comunidade. Se enfia na comunidade aí. Vai procurar o que fazer. Você vai ver que isso vai gerar comunidade, comunhão, fraternidade, koinonia, tudo isso que a gente está falando aqui, e vai ser uma grande bênção para a tua vida. A gente pode dizer que sem o suor do serviço, não tem fraternidade plena. Ela se desenvolve ali, na luta pela obra, lutando pela causa do evangelho. É o que a gente percebe na vida de Paulo, e é o que nós podemos aprender nessa situação toda. O entendimento nos leva a pensar em generosidade, compartilhamento da obra de Deus,
envolvimento direto na missão, participação em ações das mais diversas características, realizando a obra com os nossos irmãos, nós somos aproximados demais. E é assim mesmo. Portanto, irmão, nossa espiritualidade deve sempre ter como base o compartilhamento de alegrias e tristezas, necessidades financeiras, sofrimento, compromisso de fé, cuidado uns com os outros e o compartilhamento dentro da própria obra de Deus. E que assim a gente se torne o corpo de Cristo presente aqui na terra e dentro da comunidade. Como igreja, a gente tem simplesmente duas opções para seguir, gente. Ou a gente se torna uma igreja alheia ao Evangelho, cheia de religião, mas longe do Evangelho, entendeu? Ou a gente se torna uma comunidade, uma igreja local, uma comunidade que se importa com o que está escrito na Bíblia. E se a gente se importa com o que está escrito na Bíblia, esse é um caminho que a gente não pode deixar de seguir. Que Deus desperte no meio de nós comunidade, fraternidade, envolvimento uns com os outros, e assim a ação misteriosa do Espírito Santo que pode acontecer entre nós, aconteça. E eu vou te dizer, quando isso acontecer, todos nós vamos ser muito abençoados em nome de Jesus.